Na versão final, ele liquida o rei. Na versão original, ele chacina toda a corte do rei. Ele deixa o reino sem qualquer descendente. Ele era muito mais implacável e sanguinário nas primeiras versões e foi se tornando mais humano e equânime à medida que o mito evolui. E mais ou menos as nossas convicções seguem a mesma experiência. Quais os mitos que nós temos hoje em dia e que muitas vezes estão na raiz de muitas dificuldades que a gente passa? Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar com a gente agora, novamente nesse nosso novo vídeo. Antes da gente entrar no nosso assunto, que são os mitos contemporâneos, antes disso a gente vai dar um tempinho para você dar um like, para você comentar, compartilhar, enfim, dar algum sinal para o algoritmo. Isso fortalece o nosso algoritmo, ajuda a gente favorece a gente estar trazendo o material com mais tranquilidade para vocês. Também aparece no decorrer do vídeo, aparece a chave Pix e aparece um QR Code ali, que são caminhos pelos quais você pode, se você gostar dos nossos vídeos, um caminho pelo qual você pode nos ajudar, tá bom? Muito obrigado e mais um segundinho. Pronto, vamos lá. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mitologia contemporânea. E essa escolha de palavras vem do seguinte: tem muita coisa na qual a gente acredita e que é absolutamente infundada. Eu não me refiro aqui às convicções que a gente tem em relação ao mundo espiritual, ou ao sobrenatural, ou a qualquer ideologia dogmática. Não. Eu estou falando de algo muito mais pé no chão. São convicções, são mitos que a gente segue sem perceber que segue, né? A gente vai ver isso agora, né? Como é que nós podemos evitar determinadas vulnerabilidades que a desatenção a esses mitos podem causar. Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho do mito. Vamos puxar um pouco o autor Joseph Campbell. Joseph Campbell é o cara que escreveu O Poder do Mito, aquela entrevista famosa. Muita gente alega que o George Lucas, do Guerra nas Estrelas, teria se consultado com o Joseph Campbell antes de fazer o filme. Não sei o quanto isso é rumor, o quanto isso é verdade, mas eu li os 4 livros dele, né? A mitologia primitiva, mitologia oriental, mitologia ocidental e, por fim, a mitologia... o último é o mais... é o título mais abstrato e agora não estou lembrando. Depois vocês dão uma procurada, vocês vão ver. Ele tem um trabalho muito vasto. E neste trabalho ele fala sobre o mito. Ele traz o mito de uma maneira muito contundente, ao mesmo tempo que muito lúcida. É uma leitura muito interessante, apesar de às vezes ele ficar um pouco prolixo, ou eventualmente, não sei se é problema de tradução, às vezes ele fica truncado, fica meio difícil você entender do que ele dá. A sensação que dá é que a pessoa que eventualmente estava traduzindo, revisando, tiver um pouco de dificuldade de decifrar o inglês dele. Não sei. Fica aí, se você sabe alguma coisa a esse respeito, por favor, deixa nos comentários aí para a gente poder entender isso um pouco melhor. Mas o fato é que ele fala, o Joseph Campbell fala do mito e da mitologia. É curioso que ele fala o mito, mas no decorrer dos 4 livros, ele passa mais tempo falando de mitologia do que do mito. Então, por exemplo, quando a gente fala do leão de Nemeia, do Hércules, o mito é o Hércules? Não, o mito é o leão de Nemeia. A mitologia é a criação que se faz em torno do mito, o leão de Nemeia, né? Não é o Hércules, tá? Se você for ler, leia dessa outra forma que você vai ver uma coisa bem diferente. Mas enfim, os mitos para o Joseph Campbell ficavam muito mais próximos da personificação de uma convicção ou de uma intuição. Então, o mito
ele é muito mais a personificação de algo que eu penso ou de algo que eu sinto. Por exemplo, as eríneas vieram perturbar o Hércules, vieram colocar pesadelos e perturbar o equilíbrio mental dele. As eríneas eram 3. Cada uma é um estado afetivo, cada uma é uma experiência da vivência da culpa. Então, eles personificam as vozes acusatórias, elas personificam a inquietação emocional que isto pode ter em nós. Enfim, a ideia é que o mito é a personificação de um estado mental. Okay? Nada, sem entrar aqui nos debates sobre o sobrenatural e etc. Tá? Fomos falando aqui estritamente na ótica do Joseph Campbell. Aí, uma vez que o mito seria essa personificação ou de uma convicção ou de uma intuição, o que acontece? Os mitos evoluem. Então você tem, no decorrer do tempo, você vai tendo, no decorrer dos séculos, você vai tendo mudanças no mito. Então, por exemplo, vamos pegar rapidinho, já que a gente está fazendo um monte de vídeos sobre o Hércules, no momento, o Hércules evoluiu, porque é uma coletânea de narrativas que atravessa décadas e séculos. Então, tem lá um episódio em que Hércules se desentende com um rei, a gente vai chegar nele, vai estar lançando daqui a algumas semanas. Na versão final, ele liquida o rei. Na versão original, ele chacina toda a corte do rei. Ele deixa o reino sem qualquer descendente. Ele era muito mais implacável e sanguinário nas primeiras versões e foi se tornando mais humano e equânime à medida que o mito evolui. E mais ou menos as nossas convicções seguem a mesma experiência, né? Quais os mitos que nós temos hoje em dia e que muitas vezes estão na raiz de muitas dificuldades que a gente passa? O primeiro mito é o mito da fixidez. E esse é um negócio curioso, porque assim, a gente tem essa ideia de que a gente nasceu e o mundo vai ser exatamente a mesma coisa quando a gente morrer. Então, eu vejo a lua cheia é a mesma lua cheia que Júlio César viu, que é a mesma lua cheia que Esaú e Jacó viram, que é a mesma lua cheia que as pessoas do Neolítico e assim por diante. Então eu suponho que a lua cheia sempre esteve lá e sempre estará lá. Mas o avanço da matemática, o avanço da inferência e da lógica tem apontado que provavelmente não. Provavelmente a Lua não esteve lá sempre, nem estará lá sempre. Se nós vamos viver, se a civilização vai durar o suficiente para ver alguma mudança, é outra história. Mas tudo leva a crer que as coisas estão evoluindo sim. Então o que acontece? A gente acha que nada muda. E aonde que a gente percebe isso hoje em dia, que a gente tem esperança de que acha que nada muda? Nós estamos todos assustados com o fato de que está havendo um certo aquecimento do planeta. E nós estamos procurando razões procurando fatores a partir dos quais nós podemos tamponar, fazer esse aquecimento ser mais lento ou eventualmente até parar. Agora, o problema é que o planeta vem aquecendo há milhares de anos. Há 15 mil anos atrás, e nós já existíamos como espécie. Havia uma geleira, havia uma era glacial que foi aquecendo. Os desertos foram aumentando de tamanho. Você pega toda a geografia da Mesopotâmia, do Oriente Médio, que é uma região que está desertificando, e você vai olhar regiões que no passado se chamavam o crescente fértil. Hoje, o crescente fértil está muito menor de tamanho do que era na época que ele foi definido. Nós estamos falando de século XIX. Então, nada é fixo.
Então é preciso sempre muito cuidado com a rabugice. Você sempre tomar a mudança como algo necessariamente errado ou necessariamente fora de lugar. Às vezes é inevitável. Olha que nós estamos conversando aqui nesse vídeo por uma tecnologia que quando eu era rapaz era impensável. Era impensável. Você não vai encontrar um vídeo meu de camiseta e cabelo. Não tinha. Na época eu não tinha. Você tinha uma Super 8 e olhe lá. Depois veio o VHS. Né? Então, exatamente, é coisa dos Jetsons, né? Antigamente você via aquela coisa do filho do Jetson, o Rob, não sei. Ele assistia a aula numa telinha de televisão. Pois aconteceu, há anos atrás, até hoje a gente tem aula por Zoom ou por aplicativos de distância. Então, muitas vezes a mudança é inevitável, mas ela não é simplesmente inevitável, ela é inerente. E aí a gente vai chegando no segundo mito, que é primo irmão desse aí da fixidez, que é o mito do congelamento do tempo, né? Sempre, olha, eu moro numa cidade, eu nasci, nós todos aqui nascemos numa cidade que sofreu mudanças consideráveis de layout. Bairros que eram simplesmente um monte de terrenos baldios viraram um paliteiro de edifícios, né? Então a paisagem urbana nossa aqui da América do Sul, nas grandes cidades, a paisagem urbana muda muito dramaticamente. E nós temos a tendência a pensar assim, puxa, antigamente é que era bacana, aqui tinha não sei o que, ali tinha não sei o que. Tinha coisas muito legais, sim, claro, mas também tinha muita porcaria que não faz falta nenhuma. E vice-versa. Então é muito importante perceber que o tempo não para, não é isso que fala o adágio, a música? O tempo não para. Está errado. Quem não para somos nós. O tempo é uma abstração aí. Para isso que nós estamos falando, né? Ninguém aqui está discutindo a teoria da relatividade. Mas para experiência subjetiva humana, quem não para somos nós. E como é que eu garanto isso? O seu coração, desde que esse vídeo começou, seu coração já deve ter batido mais ou menos umas 250 vezes se você tiver condicionado. Se você não tiver, aumenta essa frequência. Você mudou. Você respirou X vezes. O seu metabolismo celular avançou. Claro que você não vai perceber isso do começo ao fim do vídeo, mas do começo ao fim da década você percebe, né? Então existe algo que é inexorável, é impossível de frear, de congelar. E a gente costuma chamar isso de o congelamento do tempo. Um terceiro mito, que é muito curioso, que a gente não gosta de levar em conta e a gente sempre acha que é negativo, sempre nos estressa, é o mito da perturbação. O que isso significa? Significa o seguinte: algo se interpõe nos meus planos, nos meus projetos. É gostoso? Não, não é gostoso. Todos nós que temos planejamento, todos nós que temos alguma perspectiva com a vida, nós gostamos de traçar linhas. Claro, sem dúvida alguma. O nosso canal aqui que nós falamos, por exemplo, é objeto de muita reflexão, né? Sobre o futuro, o que fazer, o que não fazer, etc. Então nós planejamos, não tem nada contra isso. Mas quando algo fere, se interpõe e perturba esse caminho, a gente tende a achar que isso é uma coisa negativa, quando na verdade não é. É simplesmente o que é. É o que de fato é. Era o nosso plano é que estava calcado em alguma coisa equivocada. Ou melhor dizendo, isso nem é o caso, simplesmente aparece algo com o qual ninguém contava. Imagina que nós somos dinossaurinhos, lá no Jurássico.
estamos passeando, né, na patinha de trás, não é essa nossa, né? Um monte de réptil voando assim com a asinha de morcego, é isso que a gente imagina, né? De repente cai um cometa lá no Caribe. Badum, cai lá. Bum, faz um estrago danado, faz um impacto tão grande na Terra que levanta a poeira. A poeira sobe para a atmosfera, como você chacoalhar o fundo de um aquário e sobe aquela sujeira, a atmosfera fica suja e você passa mais ou menos alguns meses sem ter suficiente luz para as plantas fazerem fotossíntese. E a planta morre e você, que é dinossauro, morre junto, né? Qual foi o erro do dinossauro? Zero. Simplesmente algo surgiu, mudou drasticamente o cenário. É assim na nossa vida, a gente está trabalhando com as coisas, a gente quer ir numa direção, bum, vem uma pandemia. Tchum, vem decisões absolutamente infelizes no manejo populacional, do movimento das pessoas. E você vai tendo o quê? Você tem algo que cai como uma pedra na sua cabeça, é totalmente independente de você e você tem que lidar com isso. Isso é algo que pode ocorrer à revelia do quão felizes ou infelizes foram as decisões das autoridades sanitárias, né? É uma coisa que se impôs a você, você nada fez para que fosse dessa forma. Aí você fala, isso é uma perturbação. Na verdade, só é uma perturbação porque eu achava que naquele ano que eu fiquei confinado, eu iria fazer XYZ e não fiz. Na verdade, não houve uma perturbação. Houve sim o fato de que o que eu imaginei mostrou-se impossível. Isto é muito importante para a gente poder lidar com a experiência da frustração, que é uma experiência altamente estressante. Você se sentir frustrado, você se sentir privado, você se sentir desconsiderado é altamente estressante, né? Pior que isso, só se você for objeto de muita atenção. Aí também a atenção pode ser altamente estressante, mas a gente fala disso no outro dia. E por último, né, nós temos, além da perturbação, e mais uma coisa que nos atormenta muito, que é o mito da completude da memória. Aí você fala, memória, esquecimento, amnésia, Alzheimer, etc, etc, etc. Não, aqui o mito da completude da memória, nós vamos conversar, porque o nosso tempo aqui já corre um pouco avançado, mas no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho do mito da completude da memória, que é um mito que nós temos sobre nós mesmos e que toda vez que a gente investe muito maciçamente nisso, ou a gente vai para experiências espúrias, ou a gente experimenta muita frustração, ok? Então esses são os mitos, vamos dizer assim, são as grandes superstições, são as grandes materializações que nós fazemos das coisas que a gente intui, das coisas que compõem a nossa convicção. Então toda forma de totalidade de paz, totalidade da fixidez, totalidade do tempo congelado, todas essas totalidades, elas costumam ser extremamente tóxicas, porque quanto mais eu espero que a vida apresente essas coisas para mim, mais estressante ela vai se tornando. Nossos projetos, as nossas notas na escola, o nosso desempenho profissional, o pedido da nossa aposentadoria, a contabilidade dos nossos ganhos, tudo isto, né, pode ser um poço de estresse se nós estamos excessivamente embebidos destas convicções. E a gente volta a falar então da nossa memória no próximo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Novamente as recomendações dos 3 Cs, like, comentar, compartilhar. Também fica aqui sempre o nosso convite para você nos ajudar nos algoritmos da Chave Pix. Muito obrigado e um forte abraço.